Olá, mais uma vez, aqui estou eu com vocês, Pedro Diniz, médico do trabalho. Estou aqui mais uma vez, essencialmente, para dar resposta a múltiplas questões e múltiplas perguntas que tenho recebido, principalmente através do meu canal do YouTube. Perguntas essas que têm que ver, essencialmente, com o vírus, com a transmissão e com a utilização ou não de máscaras. Bom, primeiro eu quero explicar o que é este vírus. É muito importante que saibamos o que é o nosso inimigo, porque este inimigo não tem rosto. Como ele não tem rosto, nós não o vemos. E, portanto, há pessoas que ainda não perceberam que realmente existe um inimigo espalhado, disseminado, que nos pode atacar e pode nos provocar problemas muito graves. Bom, o que é o vírus? O vírus consiste, essencialmente, numa estrutura de proteínas com uma membrana de gordura. Ele tem à sua volta uma membrana de gordura. E este vírus é um vírus que tem alguma fragilidade para determinadas situações e é mais resistente a outras. Estudos australianos muito recentes mostram que o vírus não se dá bem com temperaturas altas, não se dá bem com umidade baixa, portanto com ambiente seco, e não se dá bem com luz. Este é um vírus que gosta essencialmente do frio, da umidade e da escuridão. E também não se dá bem com espaços ventilados. É muito importante ter estas noções, porque se nós tivermos estas noções conseguimos perceber melhor como é que podemos combater o nosso inimigo. Bom, perante isto, então o que fazer-se? Então, se eu falei que ele tem uma camada de gordura à volta, é natural que esta gordura possa ser de alguma forma desfeita através de determinadas substâncias. Quais são essas substâncias? São as substâncias de álcool acima de 65 graus, preferencialmente 70 graus, substâncias alcoólicas com 70 graus, e todos aqueles detergentes, os sabões, os sabonetes, todos esses, esfregando-se bem, acabam por destruir o vírus. Esfregando as mãos, esfregando o rosto, depois de esfregar as mãos, com sabonete, com sabão, conseguimos destruir o vírus. Porque, como disse, o vírus tem uma camada de gordura. Bom, então, sabendo isto, é importante agora perceber algumas questões. Para além ainda outro produto que por vezes as pessoas podem dizer assim, mas eu não tenho sabão, eu não tenho sabonete, eu não tenho álcool, então o que é que eu faço? Podem usar a lexívia. Podem usar a lexívia em que utilizam a lexívia diluída. Uma dose de lexívia para 5 de água. Nesta diluição vão ter exatamente o mesmo resultado que o álcool a 70 graus. Ok? Então, vamos agora tentar perceber como é que funciona a transmissão. O vírus é transmitido através das gotículas salivares. Eu já disse isto antes, isto está mais do que dito. São as gotículas salivares, através da conversa, através da tosse, que transmitem o vírus. E o vírus passa para a atmosfera. A hipótese de ele ser transmitido a uma outra pessoa, ou a duas, ou a três, ou a quatro, pode ser feita de 3 maneiras. E é muito importante. De 3 maneiras. Estudos japoneses muito recentes fizeram estudos e mostraram o seguinte. O vírus, quando sai para fora, quando nós tossimos, quando nós espirramos ou quando nós falamos, o vírus é libertado das gotículas salivares. Uma parte destas gotículas, uma parte fica no ar. Se esta parte estiver em contacto com outras pessoas, e isto é importante dizer, o vírus pode ficar nas gotículas salivares durante 3 horas no ar. Isto é muito importante dizer. 3 horas. Então, se houver alguém por perto e respirar o nosso ar, essa pessoa corre o risco de ficar contaminado. Por outro lado, estas mesmas partículas podem se depositar sobre as superfícies. E nessas superfícies, variando se trata de superfícies de plástico, metal ou madeira, o vírus pode durar até 5 dias. E se nós tocarmos nessas superfícies e levarmos a mão à boca, ao nariz ou aos olhos, corremos o risco de ficar contaminados. Não nos podemos esquecer que o ser humano tem por hábito levar a mão ao rosto cerca de 300 vezes por dia. 300 vezes por dia. Bom, portanto, então já falei, as gotículas que saem para o ar, as gotículas que são depositadas, mas, como eu estava a dizer, há um estudo japonês que fala numas microgotículas. Este é que é o grande problema. Há uma parte daquelas gotículas que tem um peso tão leve que não são depositadas. E aquelas gotículas podem se afastar muito de onde nós estamos. Principalmente em espaços fechados. Podem se afastar muito.
contaminando pessoas a uma distância de 2, 3, 4 e 5 metros. Portanto, tudo o que tem a ver com o distanciamento, sim senhor, nós devemos ter distanciamento, mas é muito importante perceber também que, para além do distanciamento, há este problema destas microgotículas. São estudos extremamente recentes e, portanto, é natural que ainda nem todos tenham conhecimento. Esta é a forma como o vírus se transmite. Só temos uma forma de impedir que isto aconteça. Temos mais do que uma forma. Temos a forma do isolamento, corretíssima, mas um isolamento por si só não vale nada porque está isolado, como é óbvio. É necessário que o isolamento tenha outras medidas. E a única solução que existe é a utilização de máscaras por toda a população, por toda a gente. Eu já não falo em máscaras deste tipo, máscaras FP2. Isto é para os profissionais de saúde. Não são estas que eu falo. Eu falo em máscaras simples. Este tipo de máscara, que é uma máscara simples. Ou máscaras fabricadas em casa por qualquer um. Eu já fiz outros vídeos onde explico como se fazem as máscaras. Portanto, tendo em conta que o vírus está disseminado, se todos nós usarmos máscara, mesmo aqueles que estão infectados não contaminam outras pessoas. Só para terem uma ideia, em cada 5 pessoas que estão infectadas, 4 pessoas contaminam outras pessoas sem o saber. Porque há um período de incubação que pode ir até 14 dias. E isto é extremamente importante. Só para terem a noção de como as máscaras são importantes, eu vou-vos ler uma situação muito simples que as escolas médicas portuguesas defendem o uso generalizado da máscara. Isto foi publicado em 26 de março de 2020. Portanto, foi um apelo das escolas médicas portuguesas que dizem que, ao contrário do que diz a Direção-Geral de Saúde, as máscaras são necessárias. Todos nós temos que usar máscara porque realmente é a única forma. E se todos usarmos máscara, cortamos completamente a transmissão do vírus. E sabendo que o vírus pode permanecer numa pessoa até 21 dias, ou um pouquinho mais, 21 é a média, a partir daí, desse período, se nós todos usarmos máscara, não vai haver muito mais infecção. E podemos controlar esta situação no mês e tal. Isto não é utopia, isto é real. É só fazer as contas. Muito obrigado. Com vocês, Pedro Diniz, médico, ao vosso dispor.